Olá, meninos e meninas, tudo bem? Hoje eu e Fabi vamos falar um pouquinho para vocês sobre multiplicação, de uma maneira bem divertida, viu? Onde vocês vão aprender muito mais. E vocês que já sabem, vão com certeza relembrar muitas coisas, tá bom? Hoje eu trouxe a Paty aqui para me ajudar um pouquinho, não é, Paty? Então, ela vai me ajudar, né? Porque ela é já uma criança na idade de vocês também, e ela gosta também de aprender matemática, né? E ela ama, é uma das disciplinas que ela mais gosta, é matemática, tá bom? E a gente começa, né, com a multiplicação somando partes iguais, ok? É uma maneira mais simples da gente aprender um pouquinho a multiplicação. Funciona assim, ó. Por exemplo, eu tenho aqui, né, dois conjuntos, né, dois quadrinhos com, em cada conjunto temos 3 corações aí dentro, não é isso? Então, a multiplicação funciona assim, né? Nós temos o que é a parcela, né, e o igual, que é depois disso, é o total ou a soma, né? Isso na adição. Na multiplicação, funciona de outra forma. Porém, a ordem dos fatores não vai alterar o resultado aqui, tá bom? Por exemplo, nós temos no primeiro conjunto, né, e o segundo conjunto, que nós vamos chamar de fatores, né, porque nós temos três corações em cada conjunto, e o resultado vai se chamar produto. Esse produto é a mesma coisa da soma ou do total, como vocês desejarem chamar, ok? Então, nós temos aí, quantos corações nós temos em cada grupo? 3 corações, né? Então, é a nossa soma. Nós vamos somar 3 corações mais 3, que nós vamos dar o total de 6 corações. Então, o total será 6 corações. A representação em multiplicação funciona assim. Nós vamos colocar 2 conjuntos, né? Que é o que nós temos para fazer a multiplicação. E quantos elementos nós temos dentro do conjunto, que é os corações? Nós temos 3. Então, vai ser 2 vezes 3, que é igual a 6, ok? Como vocês podem ver, o resultado não alterou. A gente apenas mudou a forma, porém, está igual aos resultados. Todos os dois resultados deu 6 corações. Outro exemplo legal aqui também, nós temos aqui o emoji, né? Essa carinha bem legal, bem feliz, que é a cara do nosso workshop de matemática. E aí nós temos aí 3 conjuntos, né? Agora nós temos uma continha maior, um pouquinho, né? Nós temos aí 3 conjuntos. Em cada 3 conjuntos, nós temos 4 emojis, né? Vamos fazer essa multiplicação. Para ser mais simples, nós começamos com a soma, né? Que se ficar mais fácil para vocês. Eu usei aqui um emoji, mas vocês podem usar canetas, podem usar qualquer outro objeto, aqueles risquinhos no caderno, para que vocês consigam fazer a multiplicação. É válido qualquer coisa, tá, pessoal? Porque a gente aprende assim. Então, nós temos aí 3 conjuntos, cada conjunto nós temos 4 emojis, então que é o total de 12 carinhas de emoji, não é isso? E embaixo a nossa forma de multiplicação seria 4 vezes 3, ou seja, 4 elementos dentro de 3 conjuntos, então o total é igual a 12, ok? Passa o vídeo um pouquinho e aí eu vou trazer mais um pouquinho para você, um exemplo bem prático sobre os balões e vai ficar na prática como vocês devem fazer, ok? Olá, meninos! Então, uma forma fácil, bem prática, para vocês aprenderem a multiplicação é vocês somarem, tá bom? Os conjuntos que você tem e os elementos que está dentro do conjunto. Então, nós temos aqui os balões, né? Nós temos rosa, verde, vermelho e amarelo. Nós temos aqui 4 conjuntos com 3 balãozinhos dentro, né? Então, nós vamos usar o sinal de mais. Vocês colocam assim. E aí, a gente conta. 1, 2, 3, mais 3, que é 4, 5, 6, 6 mais 3, 7, 8, 9, 9 mais 3, 10, 11, 12. Então, nós temos aqui uma conta de 12 balões. Então, a multiplicação você vai fazer assim, conta 4 vezes 3, ou seja, 4 conjunto com 3 elementos dentro. Então, nós temos aqui 4 vezes 3, que é igual a 12. Simples, não é isso, meninos? A gente se vê na próxima aula. Até lá, é com você, Fabi. Então, pessoal,
como eu falei para vocês, a multiplicação, ela é muito prática, viu? Não tem segredo, tá bom? É só vocês lembrarem o seguinte, fator, fica aqui em cima, tá vendo? Ó, fator multiplicando, fator multiplicador e o resultado é o produto. Ok? Então, multiplicando, multiplicador e produto. Sempre vai ser nessa forma, a ordem dos fatores não altera o resultado, tanto faz você multiplicar com multiplicando ou multiplicando com multiplicado, vai dar o mesmo produto, ok? Então, é com você, Fabi. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Tia Fá e vou dar continuidade a esse workshop que também já é sucesso, falando sobre multiplicação. Tenho certeza que depois desse vídeo vocês vão sair fazendo qualquer tipo de multiplicação. Vamos lá? Primeiramente, vamos entender um pouco sobre o conceito de multiplicação. Vai aparecer para vocês que multiplicação é a mesma coisa que aumentar o número, aumentar a quantidade ou aumentar a intensidade. O conceito de multiplicação é utilizado há muito tempo atrás. Podemos citar num dos livros mais antigos existentes na Terra, que é a Bíblia, quando fala que em um determinado momento Jesus multiplicou os pães e os peixes. Outro fator importante sobre o conceito de multiplicação é que também os indígenas utilizavam essa técnica para o plantio. A multiplicação nada mais é do que a adição de parcelas iguais. Podemos observar esse processo aqui na tabuada do 2. Ela está definida aí em parcelas. O 2, ele vai se repetir a quantidade de vezes do número que está sendo multiplicado. Por exemplo, 2 vezes 3, então 2 vai se repetir 3 vezes. 2 vezes 4, o 2 se repete 4 vezes. 2 vezes 5, o 2 se repete 5 vezes. E assim por diante. Essa repetição vai se tornar uma adição. Na multiplicação, os termos recebem nomes diferentes. O multiplicando, o multiplicador e o produto, que é o resultado. Nessa multiplicação, o 3 ele vai se repetir 9 vezes e o resultado dessa multiplicação é 27. Uma forma de também apresentar a multiplicação é através da organização retangular. Observe este exemplo. Um salão tem 5 fileiras com 4 cadeiras em cada uma. Quantas cadeiras há nesse salão? Primeiro aí vamos observar como essas cadeiras estão organizadas em uma tabela de quadradinhos. Podemos ver aí que tem algumas linhas e também algumas colunas. Na multiplicação, nós vamos contar a quantidade de objetos que tem em uma linha e multiplicar pela quantidade de objetos que tem em uma coluna. Neste caso, serão as cadeiras. Na linha tem 4 cadeiras e em cada coluna 5 cadeiras. Vamos multiplicar esses dois números. Tanto faz 4 vezes 5 ou 5 vezes 4. O resultado vai ser o mesmo, pois uma das propriedades da multiplicação é que a ordem dos fatores não altera o produto. Também podemos fazer de forma simples a multiplicação por 10, por 100 e por 1000. Para isso, basta acrescentar-se 2 ou 3 zeros à direita do número. Vamos ver primeiro a multiplicação por 10. 2 vezes 10 é igual a 20, ou seja, o 1, quando multiplica por qualquer número, ele vai ser um elemento neutro, não vai ter alteração, o número ele vai se repetir. E na frente do número aí foi colocado o zero. Eu multipliquei o 2 pelo 1 e coloquei na frente um zero. Isso aí é regra para todas as multiplicações por 10. Você vai multiplicar pelo primeiro número e acrescentar o zero. 45 vezes 10 é igual a 450. 347 vezes 10 é igual a 3.470. Repare que eu apenas multipliquei pelo 1 e acrescentei o zero. Na multiplicação por 100,
será da mesma forma. Só que em vez de acrescentar um zero, eu vou acrescentar 2 zeros. 5 vezes 100, 500. 92 vezes 100, 9.200. 10 vezes 100, 1.000. Reparem que nesse exemplo, eu multipliquei o 10 pelo número 1 e coloquei lá na frente o 10. O número 100 tem 2 zeros, então eu acrescentei mais os 2 zeros do 100. No total, esse número aí ficou com 3 zeros, porque contou o zero do número que estava antes e os 2 zeros também do 100. Tem que prestar atenção para esse detalhe para não errar na hora de colocar a resposta. E agora a multiplicação por 1.000. 68 vezes 1.000 é igual a 68.000. 12 vezes 1.000 igual a 12.000 e 34 vezes 1.000 igual a 34.000. Ou seja, a única coisa que vai acrescentar nos resultados é a quantidade de zeros. Algoritmo da multiplicação. Agora vamos resolver uma multiplicação utilizando o quadro de ordens e classes. O quadro está representado por unidade, dezena, centena e unidade de milhar. Vamos multiplicar o número 627 pelo número 4. E para isso, temos que seguir algumas regras. Vamos ver quais são? Multiplicar um número de cada vez. Eu tenho que fazer a multiplicação número por número, para que o resultado não tenha erro. Fazer a tabuada do número. Fazer a tabuada do número que representa um multiplicador. Nesse caso da nossa multiplicação, é o número 4. Apareceu aí a tabuada do 4. Começar sempre pela unidade. Então, nós vamos iniciar a multiplicação respondendo aí a casa das unidades. 4 vezes 7 é igual a 28. Vou colocar o 8 na unidade. Posso colocar o 2 aí também? Não. Esse 2 nós vamos elevar para a casa das dezenas, porque nós vamos somar ao próximo resultado. 4 vezes 2, 8. Mais o 2 que eu elevei, 10. Então, coloco o 0 aqui na dezena. Posso colocar 10? Também não. Tenho que elevar esse 1 também. Vai para a outra casa. Então, foi para a casa das centenas. Vou somar ao próximo resultado. 4 vezes 6, 24. Mais 1 que eu elevei é igual a 25. Nesse caso, vou colocar o 5 na casa das centenas e o 2 na casa da unidade de milhar. No caso, quando a multiplicação tem mais de 2 multiplicandos, nós fazemos uma soma dos resultados para chegar a um resultado final. Vamos agora resolver a multiplicação do número 125 vezes o número 3. Neste caso, tenho um multiplicando com 2 algarismos. Nós vamos seguir as mesmas regras, multiplicar um número de cada vez e fazer a tabuada dos números que necessitarem. Neste caso aí, nós vamos iniciar fazendo a tabuada do 3, porque nós vamos multiplicar o 3 por 5, por 2 e por 1. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 4, 12. 3 vezes 5, 15. Não é necessário eu fazer a tabuada do número todo, pois quando eu olho aí na multiplicação, eu só vou precisar da tabuada até o número 5. Então, não tem necessidade nessa conta de fazer até o 10. Então, vamos aí começar respondendo pela unidade. 3 vezes 5, 15. Vocês já sabem que coloca o 5 e eleva o outro número. 3 vezes 2, 6. Mais o número que eu elevei, 1. Então, eu coloco lá embaixo o número 1. E 3 vezes 1, 3. Temos aí o resultado de uma das multiplicações. A conta acabou? Não. Por que não? Porque eu ainda tenho que multiplicar o número 2. Vamos multiplicar o número 2 pelo 5, pelo 2 e pelo 1. Vai aparecer aí também a tabuada do número 2. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, 8.
E 2 vezes 5, 10. Também não é necessário fazer a tabuada do 2 completa. Vamos aí para a primeira multiplicação, começando sempre pela unidade. 2 vezes 5, 10. Mas posso colocar o 10? Não, né? Eu vou colocar o 0 e elevar o número. Mas tem uma regra básica aqui nesse tipo de multiplicação. Eu não posso colocar o 0 embaixo do 5. Eu tenho que colocar o 0 embaixo do número que está na casa das dezenas. Já no segundo resultado, eu não posso mais colocar o número na unidade. Eu tenho que colocar o número na casa das dezenas. Mas lembre-se, a multiplicação eu começo a fazer pelo número da unidade. É só na hora de colocar o segundo resultado que eu pulo um número e coloco embaixo do próximo. Então, 2 vezes 5, 10, elevo 1. 2 vezes 2, 4, mais 1, que eu elevei 5. E 2 vezes 1, 2. Então, aí deu 250. Então, quando eu multipliquei 3 vezes 125, deu 375. Agora, eu multipliquei 2 por 125, deu 250. Acabou a minha conta? Não. Agora, eu vou somar esses dois resultados. O 5 está aí, não tem nenhum número debaixo dele. Vou considerar como se fosse um zero, porque o zero é neutro, não vai alterar. Então, 5 mais 0, 5. 7 mais 0, 7. 3 mais 5, 8. E 2 mais 0, 2. O resultado dessa multiplicação é 2.875. Então, pessoal, viu como a multiplicação é simples? Mas se mesmo assim você está achando a multiplicação ainda difícil, calma aí. Tenho algumas dicas que vão facilitar para vocês a representação de uma dessas contas. Vou apresentar a multiplicação asiática. Você não vai precisar fazer cálculos elaborados para fazê-la. Basta apenas desenhar alguns risquinhos e fazer algumas somas. Nós vamos multiplicar o número 32 por 12. Vamos lá? Vou representar o número 32 utilizando linhas. Vou fazer 3 linhas representando o 3 e mais 2 linhas representando o número 2. Tenho que começar nessa ordem, de cima para baixo. Vou representar o número 12 também com linhas, só que vou fazer linhas concorrentes, linhas que cruzam essas linhas que eu já fiz. Agora, eu vou começar de baixo para cima. Uma linha representando o número 1 e 2 linhas representando o número 2. E pronto! Agora, eu vou separar os lados para mim começar a contar. Como que vou separar? Então, aqui, ó, os cruzamentos ou interseções, que é onde as retas se cruzaram, deste lado vai formar um número e vou separar também este lado, que vai formar outro número. Então, aí, quando eu conto os números formados por um dos lados aí, vamos obter, ó, vai aparecer as bolinhas para vocês entenderem que é uma interseção. 1, 2, 3, 4. Então, eu obtenho aí o número 4. Vou contar agora essas interseções que estão sobrando aí no meio, tanto a parte de cima quanto a parte de baixo. Então, tanto essa parte aqui quanto essa. Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, eu tenho 8 interseções, então vou representar pelo número 8. E vou contar agora o último lado lá, que tem 1, 2, 3. Então, o número representado é 3. Logo, o resultado da minha multiplicação é 384. Viu como é fácil? Agora, eu vou ensinar para vocês a fazerem a tabuada do 9 de uma forma super prática e fácil. Tem aí os números multiplicando e multiplicadores do 9. 9 vezes 1 até o 9 vezes 10. Agora, nós vamos colocar os resultados. Vamos colocar os números de 0 até 9 na ordem crescente, um embaixo do outro. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e o número 9.
Vamos colocar agora os números de 9 até o 0, ou seja, na ordem decrescente, na frente desse número que nós já colocamos. E também um embaixo do outro. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Vocês podem observar que obtemos aí todos os resultados da tabuada do 9. Podem conferir, vamos lá? 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81 e 90. Então, galerinha, continue aqui com mais dicas sobre como fazer a tabuada sem nenhuma dificuldade. A tabuada envolve um processo de memorização, por isso é necessário que vocês estudem constantemente. Mas tem algumas tabuadas específicas que vão te ajudar a resolver as outras. São elas: a tabuada do 1. 1 é um elemento neutro. Qualquer número que é multiplicado por 1, o resultado é sempre ele mesmo, não tem alteração. A tabuada do 2, que é uma tabuada bem simples. Os números vão aumentando de 2 em 2 e são sempre números pares. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 e 20. A outra tabuada é a do 5. A tabuada do 5 vai aumentar de 5 em 5 e os números são sempre terminados em 0 ou 5. Veja, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. E a outra tabuada é a do 10. Também muito fácil. A tabuada do 10 é bem parecida com a tabuada do 1, basta eu acrescentar o número 0 na frente dos resultados ou somar os resultados de 10 em 10. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 e 100. Sabendo essas 4 tabuadas, vocês conseguem responder todas as outras. Querem saber por quê? Então, pessoal, sabendo a tabuada do 2, eu vou poder responder facilmente a tabuada do 3, porque eu vou acrescentar aos resultados dessa tabuada os números de 1 a 10 em ordem crescente. Vamos ver como que vai ficar. 2 mais 1, 3. 4 mais 2, 6. 6 mais 3, 9. 8 mais 4, 12. 10 mais 5, 15. 12 mais 6, 18. 14 mais 7, 21. 16 mais 8, 24. 18 mais 9, 27. E 20 mais 10, 30. Se vocês repararem bem, esses são os resultados da tabuada do 3. Ou seja, acrescentando à tabuada do número anterior números naturais em ordem crescente, eu obtenho a tabuada do próximo número. Viu como está fácil? Agora, vamos resolver a tabuada do 4. Mas é bom lembrar que a tabuada do 4 é o dobro da tabuada do 2. Então, vamos usar novamente a tabuada do 2. E aos resultados, vamos multiplicar pelo número 2. Então, observe como que ficará os resultados. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 6, 12. 2 vezes 8, 16. 2 vezes 10, 20. 2 vezes 12, 24. 2 vezes 14, 28. 2 vezes 16, 32. 2 vezes 18, 36. E 2 vezes 20, 40. Observando com a tabela do 4, são os mesmos valores. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36 e 40. Para fazermos a tabuada do 6, vamos lembrar que a tabuada do 6 é o dobro da tabuada do 3. Então, vamos utilizar a tabuada do 3 e vamos multiplicar os resultados por 2, representando o dobro. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 2, 12. 9 vezes 2, 18. 12 vezes 2, 24. E assim por diante. Comparando aí com os resultados da tabuada do 6, vamos obter
6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60. Para fazermos a tabuada do 7, vamos utilizar os resultados da tabuada do 6 e acrescentar os números em ordem crescente. Vamos obter os seguintes resultados: 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63 e 70, que são, respectivamente, os resultados das multiplicações por 7. 7 vezes 1, 7. 7 vezes 2, 14. 7 vezes 3, 21. 7 vezes 4, 28. 7 vezes 5, 35. 7 vezes 6, 42. 7 vezes 7, 49. 7 vezes 8, 56. 7 vezes 9, 63. E 7 vezes 10, 70. Para fazermos a tabuada do 8, vamos lembrar que o 8 é o dobro da tabuada do 4. Então, para isso, vamos utilizar a tabuada do 4 e vamos multiplicar os resultados pelo número 2. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 12 vezes 2, 24. 16 vezes 2, 32. 20 vezes 2, 40. 24 vezes 2, 48. 28 vezes 2, 56. 32 vezes 2, 64. 36 vezes 2, 72. E 40 vezes 2, 80. Comparando aí com a tabuada do 8, vamos obter os mesmos resultados. Então, a tabuada do 9 nós já fizemos anteriormente. E assim termina aí as dicas para vocês fazerem a tabuada de forma rápida, fácil e sem nenhuma dificuldade. Então, galerinha, viu como é fácil aprender a multiplicação? Que não é aquele bicho de 7 cabeças que todo mundo imagina? Pois então, mas vocês vão me prometer que vocês vão continuar estudando a tabuada, ok? Vão prometer que todos os dias, ou quase todos os dias, vocês vão escolher a tabuada de um número para estudar. Isso mesmo, não precisa ser de todos os números ao mesmo tempo, não. Cada dia, ou no final de semana, ou num dia específico da semana, vocês vão escolher um número da tabuada para estudar. Porque em determinado momento vai necessitar que vocês memorizem os resultados, pois com esses resultados vocês vão obter cada vez mais respostas rápidas. Então, estou apostando em vocês, tenho certeza que o ano que vem vocês vão estar craques em matemática. Quando a professora pedir para fazer qualquer cálculo que envolva multiplicação, vocês vão dar a resposta assim, ó, num piscar de olhos. Que legal! Mas poderia me ajudar a resolver esse probleminha? João e José adoram pular corda. Eles fizeram uma aposta para ver quem conseguiria ficar mais tempo pulando. José conseguiu ficar 12 minutos e João o triplo do tempo. Por quanto tempo João conseguiu pular? Poderia me responder, tia Nájila? Olá, raiozinhos de sol. Olá, Isabela. Vamos sim resolver esse probleminha, minha gatinha. Então, vamos lá. José e João adoram pular corda. Essa informação é importante? É, mas não tanto quanto as demais. Então, vamos deixar ela quietinha aí. Eles fizeram uma aposta para ver quem conseguiria ficar mais tempo pulando. Também é outra informação importante, mas não tanto também. José conseguiu ficar por 12 minutos. Olha, nós temos aí um valor importantíssimo. Ó, José conseguiu ficar por 12 minutos, enquanto João ficou o triplo do tempo de José. Triplo do tempo? Como assim? Triplo do tempo significa o quê? 3 vezes mais, né? Então, se ele ficou o triplo, ele ficou 3 vezes aquele valor, né? O 12, 3 vezes. Então, como a gente vai fazer essa conta? Tia, mas eu já posso fazer a conta? Não, né, gente? Bora ver o que está perguntando. Então, bora lá. Por quanto tempo João conseguiu pular? Agora sim.
Se João ficou o triplo do tempo de José, e a pergunta é o tempo que João conseguiu ficar pulando, então eu vou calcular esse triplo, né? Transformar esse nome, nessa palavrinha triplo, em números, ok? Então vamos lá. José ficou 12 minutos, João ficou o triplo, então 3 vezes o número 12. Vou registrar o sinal de vezes, montei a minha continha. Como sempre, eu passo o tracinho para não misturar a continha, ok? Então, vamos lá multiplicar começando da direita. Ó, 3 vezes 2 é igual a quanto? Eu tenho 3 duas vezes, eu tenho, então, 6. Vou registrar o número 6 embaixo da coluna que está o número que foi multiplicado, que foi o 2, ok? Vamos lá agora continuar a multiplicação. 3 vezes 1, eu tenho 3 uma única vez, então eu tenho 3. 3 vezes 1 é igual a 3. Registrei aqui minha conta. Nossa, já terminei? Sim, já terminou. Agora só falta registrar a resposta da forma organizada, como a gente aprendeu no decorrer da semana, não é verdade? Então, vamos lá. Ficaria assim, ó. João ficou pulando durante 36 minutos. Pronto, simples. Então, ficou aí a dica de hoje, gente. Circula as informações importantes, resolva a continha observando o que está se perguntando na questão e, em seguida, registra a sua resposta em forma de texto também, tá bom? Beijinho, beijinho.